E hoje estamos recebendo aqui no programa Mercado da Arte Rodrigo Passo Largo, pesquisador, enredista, veio falar de carnaval aqui com a gente. Muito obrigada por estar aqui no nosso programa, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Vamos falar de festa, vamos carnavalizar aqui no nosso debate, aqui na nossa conversa. Tu tá como pesquisador e enredista, né? A gente tá hoje no programa de carnaval, hoje, 1º de março, comemorando, já começando esse carnaval. E eu queria saber como é que foi todo esse processo para esse carnaval desse ano, né? Pois é, esse ano, né, o carnaval aqui, tanto em Fortaleza quanto em outros locais, peguei também uns trabalhos também fora, mas falando aqui de Fortaleza, eu tô com um enredo na Corte do Samba, que a gente vai falar sobre educação. Esse desfile acontece na terça-feira, né? Terça-feira, acredito que a Corte do Samba já coloca na avenida às 8 horas esse tema de educação. No outro final de semana, em Maracanaú, vai ter o desfile também das escolas de samba de lá. Eu estou também na Unísio do Acaracuzinho, que é uma escola tradicional aqui do Ceará, vai falar sobre os povos da floresta, a sabedoria ancestral e o boi-bumbá. Legal. Então vai estar lá também aqui. E eu também não posso deixar também de brincar, também de entrar dentro desse cortejo. Eu participo também do Maracatu Voz da África. Trouxe aqui um spoilerzinho aqui do lado do que vai apresentar. Mas essa questão do desafio de escrever sobre carnaval é muito importante, porque a gente está numa festa como o carnaval para a gente não esquecer. Esses dias, recentemente, eu vi uma frase do grande historiador Antônio Simas, né? E ele fala dizendo que o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o esquecimento. Uhum. Então, eu acredito... E aí foi interessante porque no outro dia eu vejo uma frase de Eduardo Galeano dizendo que a gente escreve para não morrer. Então, quem sabe eu esteja escrevendo para que eu não seja esquecido, para que as festas não sejam esquecidas e, de alguma forma, elas se mantenham dentro da sua oralidade, elas se perpetuem dentro do corpo, mas que fique, de alguma maneira, registrado esses enredos dentro das comunidades. Porque nós estamos falando de carnaval, mas falamos também de comunidades, né? Cada escola de samba daqui, de outros locais do Brasil, elas são representações, né, diversas das comunidades, né? Comunidade é vida. Sim, eu queria saber o que é que um enredista faz. Pois é, o enredista, ele não só enreda, né? Mas tem sentido, viu? Tem sentido. Na verdade, o enredista ele faz com que a função do carnavalesco se torne menos solitária, por assim dizer. Acho que à medida que o carnaval, não falo só o carnaval, eu falo o carnaval de escola de samba, o carnaval de agremiações, quando ele começa a se profissionalizar, e aí essas tendências que são do Rio de Janeiro vão chegando aqui em Fortaleza desde a década de 60 até hoje, as funções elas vão criando suas delimitações. Então o carnavalesco e o presidente acabam partilhando suas funções, acabam descentralizando suas funções. Então o carnavalesco, por alguns momentos, ele precisa de um apoio estrutural de como é que ele pode enredar, como ele pode estruturar o seu desfile. Então entra muito essa função do enredista e do pesquisador também, porque às vezes nem todo pesquisador é enredista, para poder dar esse embasamento histórico, para que não cometa algumas gafes que podem ser cometidas, alguns costumes que não são muito interessantes de se colocar, também para deixar os temas mais à vista, porque é um trabalho plástico, é um trabalho em conjunto. Então, o pesquisador ele está ali para poder ser uma espécie não é nem só assistente, porque durante muito tempo essa figura ficou como uma figura de um assistente ali, mas fazer com que seja um apoio essencial para que o carnaval e o pensamento do carnavalesco, esse que é muito importante que reflita o que a comunidade quer falar, consiga ser colocado de uma maneira mais justa, mais clara, mais aberta, e que
panfleta mesmo que a comunidade quer colocar. Então, acho que esse meio que seria isso, né? Vai embasando ali todo mundo, né? Mas são desafios, muitos desafios, assim, porque por um lado que cada comunidade, cada escola de samba é uma comunidade. Então, as suas comunidades têm suas peculiaridades, têm os seus costumes, têm suas práticas. Então, por exemplo, a maneira como se atua a corte do samba é diferente que a maneira que se atua Caracuzinho, que se atua Voz da África, que se atua Nação Psi, e também Mocidade de São Vicente, por aí vai. E isso é muito bonito de se ver, porque a gente está falando de carnaval, que é uma festa de multiplicidades. É multiplicidade de festas, né? Não existe só uma maneira de pular carnaval, né? Verdade. A gente pula carnaval de diversas maneiras. Então, eu acho que o pesquisador de agremiações, ele está aqui também para poder entender como é que esse assunto que vai ser colocado na avenida, que às vezes brota do carnavalesco, às vezes o carnavalesco ou a comunidade não sabe o que falar ainda, ou tem um tema, precisamos desenvolver. Como é que isso vai ser colocado, né? Muito bom. E a gente vai aproveitar para ver um pouquinho dessa festa que acontece nas avenidas, inclusive com os maracatus. Confere aí. Artistas também são heróis e não calaram sua voz. E a inspiração de viver é você o amor maior desse mundo. Minha mãezinha querida, minha maior heroína. A inspiração de viver é você o amor maior desse mundo. Minha mãezinha querida. No batuque o corpo treme, religar e religar. Tim tom dos ferros, atabaques e tambores. Eu trago a força, eu trago a força dos segredos ancestrais, folhas e ervas lá do fundo da floresta, verde onde a vida se gesta com o poder dos vegetais. E é isso, você pode conferir aí um pouquinho neste sábado de carnaval. Vamos voltar aqui a conversar nesse clima maravilhoso de entender um pouquinho mais do que baseia as festas, né? Porque a gente, como você está falando, é um pesquisador que vem trazendo ali, deixando todo mundo ciente de que história estão contando durante as festas, independente se é escola, se é maracatu. Tá tudo ali bem concentrado, né? Todo mundo tá sabendo o que tá fazendo. Verdade. E aí, entender também o que é a função de cada um ali. Porque é a partir do enredo, e o enredo muito embasado dentro da pesquisa, é que vai dar toda essa substância para a construção das alegorias, a construção dos carros, o samba enredo, né? Uhum. O próprio nome já diz, é o samba enredo. Então, é essencial que essa função ela se solidifique mais. Lá no Rio de Janeiro, que é sempre assim, é um carnaval enorme, um carnaval explosivo, né? Um carnaval gigantesco, coloca o cenário da festança como uma das maiores festanças do mundo. Então, lá, de um tempo para cá, essa função do enredista e do pesquisador vem tendo uma grande importância. Então, acaba trazendo para cá um pouco essa prática de valorizar e de focar mais essa questão da pesquisa e do enredo. Se não me engano, há uns 2, 3 anos atrás, o quesito enredo nos campeonatos, né, dos desfiles da Escola de Samba do Rio, eles ficavam em segundo lugar em percas de ponto. Então, quer dizer, veja como é importante suprir esses pontos. A gente só perdia para alegoria e adereço, se não me engano. Então, vê como é que é um quesito importante. São quesitos que 0,5, 0,2, 0,1 ponto são essenciais. Então tem práticas que a gente faz dentro do enredo que são muito importantes. Por exemplo, já aconteceu o caso de a gente estar trabalhando o enredo
E durante o momento, no período mais ou menos assim, faltando um dia, 2 dias do desfile, a pessoa chega, o carnavalesco chega para mim, o diretor de carnaval chega para mim, Rodrigo, é o seguinte, você sabe aquela fantasia que eu ia fazer tal? Pois é, eu não consegui entregar do jeito que eu queria que você tinha falado. E aí eu tô com medo desse, na hora de passar o jurado olhar e dizer assim, não entendi nada. Aí diz, olha, é o seguinte, a gente tem como fazer aí? Não tem. Então nós vamos, porque existem competições que são muito variadas. Você só pode entregar documento complementar com 7 dias, com 2 dias, com um dia no mesmo dia. Então nós vamos então exemplificar no enredo, na pesquisa, nesse documento, para que o jurado tenha noção do que está passando. É claro que pode perder ponto, porque o jurado vai dizer, poxa, eu só entendi porque eu estou vendo o documento. Uhum. Mas é muito melhor perder 0,1, 0,2 pontos e o jurado entendendo do que ele perder 5 e não ter nada para se basear. Sim. Então, redução de danos, também eu já peguei muita redução de dano em enredo de carnaval durante esses anos. Então, é um desafio. É um desafio. E é legal contar isso para quem está assistindo, porque às vezes a gente só vê as coisas na avenida, né? Aqueles brilhos, aquelas fantasias, tudo já montado, o enredo já montado. E a gente não percebe que existe um trabalho que acontece há muito tempo antes, para poder fazer tudo fazer sentido, como você disse, né? Demais. O enredo sobre educação que a corte pediu, a gente vem conversando desde junho, acho que foi de junho que a gente foi formatando, porque quando você fala de um tema sobre educação, é um tema vasto, pode ir para muitas veredas. Mas o que a comunidade quer falar com esse tema? Então, será que a educação, escolaridade é a mesma coisa? Essa educação que eu quero falar, se existe um outro tipo de educação, porque existe educação nos terreiros, existe educação dentro dos barracões de escola de samba, existe educação dentro das giras, dentro das rodas, numa roda de samba, no botequim ao lado. Então, isso existe educação. Então, para que lado eu vou? Eu vou para esse lado? Eu vou. Não, eu vou para um lado mais inventivo, eu vou para um lado de invenções, eu vou para um lado... Então, tem que tomar muito cuidado, porque alguns temas eles brotam e a vontade de contar tudo é grande. Mas já dizia Gabriel Garcia Marques, que você se faz escritor não é pelo que você escreve, é pelo que você corta e você não publica. E aí, antes da gente puxar a nossa entrevista para o final, eu quero matar a minha curiosidade de quem está assistindo para saber o que é que tem nessa caixa super dourada aqui do lado. Pois é. Você trouxe um spoiler pra gente que eu tô sabendo. Pois é. Esse ano, eu acho muito importante que o pesquisador, ele não seja somente como, etnograficamente, as pessoas falavam como o brincante, o pesquisador infiltrado. Eu acho que o pesquisador é importante que ele seja um brincante também. E eu vou estar de imperador no Voz da África, né? Legal. E aqui no Maracatu Voz da África. Então aqui dentro tem a coroa que eu vou utilizar, né? Uma parte dessa coroa, ela é herdada pelo Alencar, que é um grande brincante do carnaval do Maracatu de Fortaleza. E aí eu fiz um up, né? Através do Edson, nosso aderecista, fez o up. Então assim, essa coroa é uma coisa inédita que vai estar lá, né? Tá aqui dentro. Aliás, tem um presente para você. Aqui é o nosso manto desse ano. Tudo. É o Muito tema obrigada. desse ano. Esse que linda. tema é Tá vestindo aí também, Isso, né? pois é, isso mesmo. Os soberanos, né, da África. É o tema da África, né? São soberanos, reis da África, porque é muito fácil a gente falar de reis e rainhas da Grécia, da Mesopotâmia, né, nórdicos, e a gente não conhece a história dos nossos reis, né? Os reis africanos, a Gotimé, né, Chico Rei. Então é isso que vai para a Avenida, que é um enredo do Márcio Santos, né, carnavalesco do Maracatu Voz da África. E aqui tá essa coroa belérrima aqui, ó, feita aqui. Que incrível, gente. Olha isso. Maravilhoso. Você vai estar nesse carnaval usando essa peça maravilhosa. Vou estar, é muito legal. Ela aqui tem um anexo, porque assim, como a cabeça do Alencar é menor do que a minha, então ela era isso aqui. Então aqui foi feito um anexo nela aqui, ó, se você for ver, ela tem um anexozinho aqui. Que legal. E ela é encaixada aqui. Lindíssima, então, lindíssima. Ela é uma... eu acho que é isso aqui. Por exemplo, isso aqui é um resultado de uma pesquisa, né?
Por exemplo, estou trazendo aqui a pesquisa do Márcio Santos, que fez o maracatu. Hoje vou brincar a pesquisa do Márcio, a pesquisa da comunidade, o enredo da comunidade. E aqui é uma parte, né, do que vai para a avenida, né? Maravilhoso. Rodrigo, muito obrigada por trazer todas essas informações incríveis sobre o nosso carnaval, por nos presentear com essa camisa maravilhosa e também com a beleza dessa sua coroa, que vai estar desfilando nesse carnaval aqui. E foi uma honra receber você aqui no nosso programa. Eu que agradeço, convido a todo mundo a participar e dar uma olhadinha no Carnaval da Domingos Olímpio, né, que começa hoje, né, vai até terça-feira. Então, sábado, domingo, segunda e terça, vamos estar lá no desfile. Dá para ir para o desfile e dá para curtir a noite toda o resto do Carnaval. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigada, feliz Carnaval para você. A nós.